Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, texto que fala, um texto bastante conhecido de todos nós, que fala sobre a porta estreita e a porta larga. Ele diz assim, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Deus abençoe esse texto ao seu coração nesta noite, meu amado, em nome de Jesus. A estrada mais perigosa do mundo fica localizada na Bolívia, nos montes na Bolívia. Ela é conhecida, lógico, como nome de Estrada da Morte, e ela liga a cidade de La Paz, a capital, até a região dos Yungas, que toma tanto parte da Bolívia quanto parte também do Peru. É uma estrada estreita e sem proteção alguma ao seu redor, que venha poder evitar algum tipo de queda montanha abaixo. E para piorar, ela é ainda uma estrada de mão dupla, e ali também pode passar, além de carros, caminhões e ônibus, o que torna assim a estrada mais perigosa ainda. Dizem que os precipícios que cercam aquela região, eles vão de mais de 80 metros de profundidade, tamanho é a altura. Mas depois que se passa por essa estrada, o viajante, na verdade, desfruta de uma linda vista, composta por florestas, por cachoeiras, por uma vida selvagem rica e muito agradável de se estar. Uma recompensa, tanto, para aqueles que corajosamente resolvem enfrentar essas estradas sinuosas, estreitas e perigosas da Bolívia. Na vida espiritual, eu acredito que ocorra algo semelhante àquilo que estamos observando aqui, tanto na história quanto aqui no texto bíblico. É o que a Bíblia chama de caminho estreito, porque o caminho estreito, embora seja de fato o mais difícil, é o que nos leva à verdadeira vida, de acordo com o texto. E ao olhar para a vida, eu tenho a impressão de que novamente nós nos esquecemos de algum lance, de alguma coisa, alguma situação que nos faz viver fora de contemplar esta vida oferecida pela porta estreita, pelo caminho que é estreito também. Então eu penso que a humanidade, ela esqueceu-se de algo em seu passado. Eu tenho falado frequentemente isso aqui em nossos domingos à noite, de forma que, a não ser que nós voltemos um pouco atrás, a não ser que os nossos pensamentos voltem-se para aquilo que ficou lá no passado esquecido, de forma que nós possamos relembrar e trazer à vida, a nossa vida, o que nós esquecemos, certamente viveremos desaprendendo, nos esquecendo de fato daquilo que faz parte da nossa essência, especialmente a essência cristã, a essência espiritual. Nesse caso, me parece que erramos o caminho, me parece que tomamos um caminho diferente do caminho estreito por alguma razão. Porém, isso faz toda a diferença quando nosso objeto, nossa finalidade é chegar onde de fato deveríamos chegar. Por isso que nem todos os caminhos nos levarão ao mesmo destino. Nem todas as escolhas que fazemos nos farão experimentar aquilo que deveríamos de fato experimentar. É por isso então que eu quero propor que façamos tal viagem lá no passado e quem sabe possamos nos lembrar desse caminho que porventura nos esquecemos e nos colocar de volta ao caminho original
não é outro senão o caminho que o Senhor preparou para cada um de nós que estamos aqui. Quando nós lemos esse texto, Mateus capítulo 7, ele faz parte de uma conclusão que abrange os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E esses 3 capítulos compõem aquilo que você conhece, chamado o Sermão do Monte. Uma multidão de pessoas se ajuntaram naquele monte para ouvir Jesus falar. E ele ali, talvez, quem sabe, passou um bom tempo lhes falando a respeito do que Deus gostaria que eles vivessem. E ao final do seu discurso, aquelas pessoas estavam maravilhadas, estavam se sentindo muito bem, porque ali havia sido ensinadas coisas tremendas, coisas poderosas, coisas muito boas para o seu viver. Então, quem lê o Sermão do Monte verá que Jesus trata ali de diversos assuntos, os mais variados, e a maioria deles relacionadas na prática, como eu, você e aquelas pessoas do passado deveriam viver as suas vidas. Então, o Sermão do Monte, ele tem na sua composição ensinamentos sobre como as pessoas devem conduzir as suas vidas, como você e eu devemos conduzir o nosso viver. Em outras palavras, podemos dizer que ali é um manual de comportamento. Se você quer aprender como se comportar, leia o Sermão do Monte. Um manual de comportamento para um viver perfeito diante de Deus. E o capítulo 7, que foi o que nós lemos, uma parte aqui, 13 e 14 apenas, o capítulo 7 ele traz as conclusões finais e gerais a respeito desse novo estilo. Então Jesus vem ensinando qual seria a conduta dos cristãos, qual seria a conduta das pessoas, qual deveria ser a conduta dos discípulos dele, e agora ele está prestes a fazer essa conclusão a respeito desse novo estilo de vida. E aí então ele vem de uma forma didática, dar quatro exemplos, para que o seu público possa decidir, com base nos exemplos dados, qual a alternativa que eles deveriam escolher para as suas vidas. Então, o que nós lemos, versículo 13 e 14, fala sobre essas duas portas e 2 caminhos, uma larga, outra estreita, um caminho amplo, outro caminho apertado. Não há como andar nos dois. Mas ele dá outros exemplos, por exemplo, no capítulo, versículo 15 a 20, ele fala também sobre 2 árvores. Uma árvore dava bons frutos, a outra árvore dava maus frutos. Ou seja, mais um momento de escolha que nós devemos fazer, se um ou se outro, para a nossa vida. Os versos 21 a 23 traz também 2 declarações. Uma declaração fingida, mas a outra uma declaração sincera. A fingida diz: olha, Senhor, eu não tenho servido a Ti, eu não tenho vindo à igreja, eu não tenho feito isso e aquilo. Que papo furado. Mas a sincera, ela estava tratando mais de um relacionamento com Deus do que simplesmente mostrar para os outros o que estava fazendo. E por fim ele conclui no versículos 24 a 27 sobre a escolha entre ser 2 tipos de construtores. E aí você conhece aquele construtor que construiu a sua casa, a sua vida sobre a areia, e o outro que construiu a sua casa sobre a rocha. Em todos esses exemplos, em todos esses casos, as opções oferecidas, elas são excludentes. Quem decide por uma, não pode optar pela outra. Quem decide por viver de uma forma a não dar fruto, não pode dar fruto ao mesmo tempo. Quem decide construir a sua casa sobre a areia, não pode construir ao mesmo tempo a sua casa sobre a rocha. Por isso são excludentes. E somente uma escolha, de todos os exemplos aqui, cada exemplo com a sua própria escolha, levará a pessoa a essa vida anunciada por Jesus para elas. E hoje nós vamos abordar
apenas o exemplo que nós lemos aqui no texto, versículos 13 e 14, das portas e dos caminhos. E o que nós podemos entender que Jesus falou ali? Primeiro, nós podemos entender que Jesus ali deu uma instrução clara. Jesus não falou assim: olha, vem, o que você vai fazer da sua vida? Não. Jesus deu uma instrução clara sobre o que tinha que acontecer na vida de cada um deles, consequentemente também na nossa vida. E qual era essa instrução clara? Entrem pela porta estreita. É o que diz o texto, versículo 13. Entrem pela porta estreita. Poderia até ter um ponto final ali, mas ele continua. Esse ponto final poderia concluir essa instrução. E quem segue a Jesus sempre terá dele instruções claras a respeito do que deve fazer com a sua vida. Meu amado, quem segue a Jesus nunca ficará assim: será que Jesus quer que eu faça isso ou aquilo? Não, ele sempre receberá instruções claras sobre o seu comportamento. Então Jesus sempre orienta os seus a caminharem por caminhos seguros, muito embora que nem sempre fáceis. Não se trata aqui de facilidade, se trata aqui de buscar caminhos e direções seguras. Então Jesus está aí não dando conselhos, mas apontando direções. Conselhos é uma questão de você ouvir: eu quero seguir ou não. Apontar direção é: você vai com Cristo ou está sem Ele. Essa é a verdade. Essa é a instrução que nós encontramos. E quem um dia decide por seguir as suas instruções, encontrará não somente o prazer, a vida, mas também a alegria plena em seu viver. Então várias dessas direções já haviam sido dadas por Jesus anteriormente nesse chamado Sermão do Monte, no capítulo 5 ao 7. Por exemplo, no capítulo 5 ele diz assim: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ele não está colocando aqui opcionalmente: você pode ou não pode. Ele está dizendo que você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Em outro momento, logo depois desse, ele vai orientar as pessoas dizendo: não fiquem irados uns com os outros. E depois ele diz: não queiram se vingar dos seus inimigos, antes os perdoem. E ele continua nessa mesma tônica dizendo: orem, mas não como os hipócritas oram, porque os hipócritas só querem aparecer. Orem no seu quarto secreto e conversem profundamente comigo, porque eu estou ali ouvindo cada frase, cada palavra que vocês dão. Nesse mesmo Sermão do Monte, Jesus também diz: ajuntem, acumulem tesouros nos céus, onde ninguém pode tomá-los de vocês. Tudo isso são instruções encontradas no Sermão do Monte, entre outras tantas. Mas mais uma instrução que Jesus dá, não está no Sermão do Monte, mas bem que poderia estar. Lucas relata isso já no final da caminhada de Jesus aqui na terra, quando ele diz assim: ficai em Jerusalém, porque vocês, ficando em Jerusalém, serão revestidos de poder dos altos. E eles ficaram. Quando quem sabe a história de Lucas, sabe que Lucas continua o seu segundo livro, que é Atos dos Apóstolos, com base nesse fim do primeiro livro, que é o seu Evangelho. Então Jesus, nesse texto nosso, está dizendo claramente também: entrem pela porta estreita, andem pelo caminho estreito. O seu comando, ao ser seguido, nos faz, ao mesmo tempo que entramos por tal porta e andamos por tal caminho, nos desviar do outro, que leva à perdição, o largo. Pois eu já falei que eles são excludentes. E a razão de Jesus nos orientar a esse respeito é muito simples.
A porta larga pela qual você não deve entrar e o caminho espaçoso pelo qual você não deve seguir representa uma vida de liberdade sem limites. Meu amado, você é livre para fazer o que você quiser. Mas o que eu estou falando aqui é que essa liberdade apresentada pela porta larga e pelo caminho espaçoso é aquela liberdade sem limites, é o caminho do vale tudo, é onde não há restrições e nem impedimentos a nada, onde não se mede a consequência do que se faz, porque não se está preocupado com as consequências e sim com o seu próprio bem-estar. Nela então se faz tudo em troca dessa felicidade ilusória e momentânea pela qual muitos de nós temos perseguido ao longo da nossa vida. Paulo escreveu algo a respeito para a igreja que estava em Éfeso. Ele diz, no capítulo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos nossos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como muita gente também ainda é. Veja que isso aqui está colocando na sua vida no passado, porque na sua vida no passado com certeza era assim, a minha era. Agora não mais. Então, a porta larga, o caminho espaçoso, é aquele seguir pelo instinto natural do ser humano, desconsiderando qualquer inclinação espiritual que possamos ter em nossas vidas. É aquela famosa deixar a vida nos levar nessa correnteza mundial por onde a maioria quer ir e onde a maioria só vai por pura curiosidade. E vai, e continua aí. Tais comportamentos não gerarão outras coisas que não aquilo que o próprio texto fala, a morte iminente. O problema é que nosso pensamento sobre a morte é aquele momento em que nós deixamos de respirar. E a maioria das vezes que a Bíblia fala sobre morte, nada tem a ver com o momento em que você não mais viver nesse corpo. E tem muito mais a ver em que enquanto você está vivo, não permite viver o que Deus deseja para a sua vida. Então uma hora as coisas darão errado para quem decide entrar pela porta larga e caminhar pelo caminho espaçoso. Mas a insistência de Jesus em dizer entrai pela porta estreita, ela também precisa ser compreendida naquilo que nós precisamos entender que seja a porta estreita. Já que essa porta estreita, o caminho apertado, ele simboliza a vida que é controlada por Deus e somente por Deus. Então, mas o que nós vemos nessa porta, e se é que nós podemos vê-la com esses olhos carnais que temos, é uma porta muito mais restritiva, onde as coisas que nós pensávamos que poderia passar, não passam. É como colocar uma mochila bem pesada, cheia de tralhas, e tentar então passar pela porta do ônibus, que é uma porta muito estreita, e você não vai passar. Não dá para passar. E a não ser que você coloque, deixe a mochila do lado de fora, nem você nem ela de fato entrará. É com certeza muito mais difícil caminhar por uma estrada estreita. É muito mais difícil passar por uma porta que é limitada. Sabemos disso, mas sabemos também que essa porta é o caminho
é a porta das renúncias pessoais, é o caminho do desapego que muitas vezes precisamos fazer de algumas coisas. Não é à toa que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É preciso deixar algo para trás para aqueles que querem passar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Pois assim, meu amado, é o caminho do Evangelho. Felizmente, a visão que muitos têm a respeito do Evangelho é que o Evangelho supostamente torna a vida das pessoas mais fáceis. Mais fácil é andar pelo caminho largo. Esse é fácil. Mais fácil é passar pela porta larga. Esse sim é fácil. Porque o Evangelho, ele além de incomodar, ele nos faz restringir determinadas situações da nossa vida que antes nós gostaríamos de tê-las. O Evangelho, então, é essa vida que nós vivemos nas nossas lutas e dificuldades, mas sempre desenvolvendo a fé. E a fé em Deus é sempre mais complicada de se seguir. Ilusão da nossa parte seria pensar que fé é algo simples na vida. Não. A fé, inclusive, não torna a nossa vida mais fácil, mas com certeza torna a vida mais difícil. Com certeza. Com certeza transforma aquilo que nós pensávamos que era vida na verdadeira vida que Deus gostaria que nós tivéssemos. Por isso que essa porta, a porta estreita, o caminho apertado, é também o caminho da autoavaliação. Nós não gostamos de nos autoavaliar, nós gostamos de avaliar os outros, não é verdade? Esse é o caminho das considerações pessoais, e é o caminho também das transformações. Não foi Paulo que escreveu dizendo: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Esse é o caminho estreito. Eu quero que você me mostre quando foi que Cristo prometeu uma vida fácil para quem o seguisse. Quem deseja a vida fácil jamais deveria pensar em andar com Jesus. E a vida fácil é sentar no banco e esperar as coisas acontecerem. A vida com Cristo é levantar de onde nós estamos e caminhar pisando exatamente aonde o Cristo pisou. E quem faz essa escolha também escolhe pela vida que Deus dá àquele que crê. E isso nos faz questionar, talvez, o ponto central desse texto: o que faz do caminho apertado e da porta estreita uma opção melhor do que qualquer outra? O que faz então eu olhar para isso tudo e fazer-me escolher tal opção? E o que me faz fazer isso, meu amado, não é dificuldade em passar pela porta ou caminhar pelo caminho, é sim aonde eles levarão a quem por ele entrar. E assim encontramos também no texto, além da instrução clara que caminho deveríamos seguir, nós encontramos o detalhe para as nossas escolhas. Encontramos, na verdade, duas situações possíveis, não plausíveis, mas possíveis. A primeira situação é aquela situação onde pessoas escolhem portas largas e caminhos espaçosos. Porque você vai concordar comigo que uma maioria de pessoas tem feito a opção desta forma. Pessoas no mundo inteiro têm optado por portas largas e caminhos espaçosos. Porque mesmo sabendo onde portas e caminhos espaçosos vão dar,
A pergunta é por que elas insistem em por eles andar. Isso diz respeito não somente a quem está do lado de fora da igreja. Isso diz respeito, inclusive e propositadamente, a mim e a você. E a resposta é porque caminhar por portas largas e caminhos espaçosos nos trazem algum tipo de satisfação momentânea. Naquele momento, nós temos, nós vivemos um mundo imediatista. Nós queremos as coisas para agora. Não me prometam um abraço para depois de amanhã, me dê agora. Não me prometam nada para o dia seguinte, eu quero neste exato momento. E se não fosse assim, meu amado, ninguém caminharia por um caminho de porta larga. Para a porta larga é um caminho espaçoso. Todos nós sabemos que andar por tais caminhos e entrar por tais portas agridem profundamente, magoam de uma forma terrível a Deus. Nós sabemos isso, mas mesmo assim, em algum momento da vida, há aqueles que se enveredam por tais caminhos, talvez atraídos por algo mais forte, do que eles mesmos, e como consequência acabam provando da doçura do pecado, cujo fim não pode ser outro senão a própria morte. A Bíblia declara que o resultado do pecado é a morte. Eu e você sabemos muito bem disso. É o afastamento do indivíduo de estar na presença de Deus, é abrir mão de viver com o Senhor. Em Provérbios 14, versículo 12, nós vemos quanto nós somos atrevidos o suficiente para viver dessa forma. Ele diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, muito embora tais caminhos sejam caminhos mortos. Puro atrevimento da nossa parte. A pessoa que age assim, ela até por um momento pode imaginar que tal caminho, tal porta seja algo bom, por alguma razão, mas também sabe que não é essa a opinião de Deus para a sua vida. E não é à toa então que Jesus nos deixa esta instrução clara e correta, como já dissemos anteriormente: entrem pela porta estreita. Há pessoas que não seguem, há pessoas que optam pelo outro lado, mas você há de convir que também há pessoas que escolhem a porta estreita. Tem pessoas que fazem essa opção. Então, essa é a outra situação que nós devemos observar. Enquanto alguns escolhem portas largas, há ainda pessoas que escolhem portas estreitas e caminhos apertados. Conforme o próprio texto já nos disse, o qual já li algumas vezes, as pessoas não são perfeitas. Elas também correm o risco de errar em seus caminhos. Elas também estão sujeitas ao pecado. Porém, há uma convicção espiritual que se torna cada vez mais forte do que as suas próprias vontades pessoais. E aí então, ao olhar a situação, ele fala: mesmo que eu tenha dificuldades, eu vou entrar pela porta que Jesus está me convidando a entrar, porque há em tal pessoa um convencimento interior entre o que é certo e o que é errado, e sobre o que ela tem que de fato escolher. Nada tem a ver com as suas escolhas pessoais, mas sim com as suas convicções a respeito da vontade de Deus. Meu amado, se eu fosse escolher as coisas, certamente escolheria muitas coisas erradas, mas as minhas decisões não podem se basear nos meus gostos ou nos meus desejos, precisam ser baseados e estar em sintonia com a vontade de Deus. Pessoas que caminham por porta estreita e caminhos apertados param diante do pecado, param diante da porta errada
e falam, recusando veementemente, que não vão entrar por ali, independentemente daquilo que os outros vão pensar a seu respeito. Como falei, portas largas atraem multidões que pensam da mesma forma. Mas com Cristo nós precisamos pensar não da mesma forma que todos, precisamos pensar tal qual Cristo de fato pensa, e como consequência as pessoas tomam decisões certas porque decidem deixar Deus à sua frente. E como no início, tudo tem a ver com as escolhas que cada um faz a respeito do seu viver. Ninguém, jamais, ninguém irá decidir nada por você, mesmo que você seja influenciado por uma série de fatores que estão ao seu redor, mesmo que você receba influência de diversos lugares, entre coisas certas ou erradas, ninguém poderá decidir por você. Aqueles que escolhem portas estreitas e caminhos apertados, ou escolhem pensando na vida que está depois da porta, pensando naquilo que vem depois da porta. E há uma informação importante no texto que diz que são poucos que encontram tal porta. Não é fácil, não. São poucos que encontram tal porta estreita. E decidir assim, meu amado, não é fácil, porque vai contra muitas coisas que nós gostamos. Então, o que faz alguém encontrar a porta estreita, o caminho apertado, já que é tão difícil e poucas pessoas a encontram? E a resposta é que somente e tão somente Jesus poderá fazer você encontrar a porta, entrar por ela e caminhar pelo caminho estreito. Jesus é a única força que nos tira da direção das portas largas e nos direciona para o outro caminho, e mais do que isso, nos convencendo de que esse outro caminho, essa outra porta, de fato é a melhor escolha que alguém pode fazer em sua vida. Por isso, meu amado, minha amada, somente Cristo é capaz de desviar você da porta larga e do caminho espaçoso. Quem poderia convencê-lo de que você está, em alguns momentos, no caminho errado? Quem poderia dizer para você, e eu vou dizer claramente, eu jamais teria essa pretensão em dizer isso para você, a não ser que o próprio Cristo faça isso no meu lugar. É exatamente esse o papel do Cristo em nossas vidas, e eu vejo que somente Ele é o único capaz de convencer você. Não é à toa que nós afirmamos que Ele é a porta pela qual todos nós deveríamos entrar. Em João capítulo 10, verso 9, diz Jesus afirmando a respeito de si mesmo: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Ele entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus é a porta. Quem entra pela porta de Jesus encontra o que precisa para essa vida. Não o que quer, mas o que precisa, com certeza. E eu digo a você, você pode encontrar esta porta exatamente agora. E uma vez que você encontre esta porta, inevitavelmente se deparará também com o caminho que está após a porta. Jesus disse: eu sou a porta, entrem. Mas Ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então quem anda com Jesus chega aonde Deus está, chega aonde Deus quer que você chegue. Eu lhe digo que você pode se achegar a Deus nesse exato momento.
nessa mesma noite, você pode achegar-se ao Senhor. Aliás, essa coisa de se achegar-se a Deus é a única coisa que você precisa nesse exato momento. Diante de tantas portas, diante de tantos caminhos e de tantas opções, Jesus é o único que pode fazer você encontrar. Eu termino dizendo a razão pela qual. Porque Jesus também foi o único capaz de caminhar por um caminho exclusivo que era dele. Esse caminho é chamado de Gólgota. É o caminho em que ele tomou desde Jerusalém, açoitado, castigado, zombado, e com a sua cruz nas costas, começou a percorrer e a subir o monte do Gólgota. A rua estreita lá também, uma rua de pedras, onde quem decide caminhar não estará fazendo o que Jesus de fato fez, porque esse era o caminho que somente o Cristo poderia fazer por mim e por você. E ao final daquele caminho, diferente do nosso caminho, estava a morte do Cristo. O caminho que Deus nos dá é o da vida, mas o caminho do Cristo era o caminho da morte. Morte para que todos tenham. Esse, meu amado, o sentido de seguirmos Jesus, porque Ele andou por caminhos para que nós por Ele não andássemos, e criou um novo e vivo caminho pelo qual todos deveriam andar: o caminho da fé, o caminho da entrega, o caminho de seguir a Jesus, o caminho de ser cristão, o caminho de renunciar o que Deus não gosta e andar e fazer as coisas que Deus gosta. E pode ser que nesse exato momento, meu amado, alguns de vocês tenham por alguma razão feito escolhas erradas na sua vida, coisas erradas que hoje estão custando você a vida. Mas eu quero lembrar a você que, apesar disso tudo, o Cristo que subiu o Gólgota, na estrada que somente Ele poderia subir para chegar aonde chegou, até a morte, Ele dá a você a oportunidade da vida.